mais uma sessão do Sarol, organizado pela editora Manoli. Meu nome é João Fernando Monteiro Ferreira, sou médico assistente do INCOR, sou primeiro secretário da SOCESP e dentro do meu currículo, honradamente, trabalho na diretoria do presidente da SOCESP, professor Luiz Antônio Machado César, como se não bastasse ser meu chefe lá no INCOR. Bem, vamos abrir a sessão então, gostaria que vocês participassem, a gente sabe que é um tema muito interessante, apesar de ser um tema abrangente. Houve o estudo Júpiter falando, enfim, de resultados relacionados à prevenção cardiovascular, certo? De uma forma genérica. Mas o que mais me impressionou no estudo Júpiter, na verdade, foi no título, aparentemente saudável. Eu acho que talvez uma das grandes lições do Júpiter não é só aquele resultado em relação de redução de LDL, uso de estatina, mas essa história do aparentemente saudável, acho que abre uma nova fronteira, principalmente para nós que fazemos consultório. Frequentemente estamos diante de um paciente que não tem doença aparente, mas de repente ele pode ter doença aparente. Como a gente identificaria e manejaria essa questão? O problema inicialmente, obviamente, foi que nós passamos a identificar pessoas que antes das manifestações clínicas têm já a doença. Mas isso não é sabido de hoje. Se a gente imaginar quanto que há estudos que mostram a presença de placas, a presença de estrias gordurosas desde a infância, ou seja, desde crianças com 2, 3, 5 anos, nós vamos ver que a aterosclerose, que é a grande causadora da doença isquêmica do coração e da doença cerebrovascular, é uma doença de uma vida toda, na maioria das pessoas. E, na verdade, é como se você estivesse navegando e tivesse tormentas pela frente, que são os eventos agudos. Isso é mais comum numa idade mais tardia e menos comum, embora exista, numa idade mais precoce. E aí depende de uma interação nossa, do nosso genoma com o meio ambiente e das expressões gênicas que nós temos. Se vocês lembrarem, vocês já devem ter lido sobre a quantidade de fatores de riscos ou fatores que se associam à doença isquêmica do coração, à aterosclerose. A gente pode verificar que de genes tem mais de 300 polimorfismos associados à doença aterosclerótica. Bom, na prática clínica, isso hoje não tem importância nenhuma, porque eu não tenho o que fazer com isso. Mas a gente sabe que nós somos diferentes. Nós não conseguimos ainda identificar, e quem tentou fazer isso, existe uma publicação já não faz muito tempo, mas faz uns 3 anos no New England, em que se tentou pelo menos pegar os 11 genes que seriam os mais implicáveis na aterosclerose, mas não se conseguiu com isso marcar pessoas. Ainda não foi possível. Esses genes provavelmente não funcionam isoladamente, mas existe uma inter-relação entre eles. Então, claro que dependendo do método que a gente utilize, eu detecto mais precocemente a doença. É claro que se eu utilizar um método de avaliação vascular, por exemplo, ultrassom da carótida, que é mais fácil de você atingir. Em algumas pessoas você já vai encontrar alterações aos 40 anos. Em outras, aos 60, não tem nada. Para você ver como é muito variável. Agora, o mais importante é saber quando que eu devo mesmo procurar essa doença mais precocemente. A pergunta do João foi mais tardia, porque embora essas pessoas supostamente fossem saudáveis, a maioria tinha um fator. Tinham diabéticos, tinham indivíduos que tinham hipertensão. Então, pelo menos um fator que a gente conhece como fator de risco estava presente em muitos dessas pessoas desse estudo. Então, eu diria que para ser normal mesmo hoje, como a gente nasce com HDL de 50, LDL de 50, talvez normal fossem aqueles que têm LDL de 50. Mas a gente considerou até poucos anos atrás LDL normal até 160, não? Então, na verdade, o que a gente veio é descobrindo que essa doença tem relação com alguns fatores que a gente conhece, sim. E se você passar uma peneira, você consegue achar algumas pessoas que talvez tenham desenvolvido mais precocemente a doença. Bom, então vamos fazer ultrassom de carótida em todo mundo? Não.
Porque nós vamos encontrar pessoas que vão ter discretos espessamentos e que nunca vão desenvolver a doença. Porque a maioria vai ter o exame normal e esse exame vai ser absolutamente, só vai custar para o sistema ou para a pessoa e não vai resolver nada. Se nós trabalharmos ainda com os fatores de risco, nós podemos talvez em algumas pessoas utilizar outros marcadores e daí... Talvez a vantagem do Júpiter, embora seja discutível, mas pelo menos para as mulheres, a proteína C reativa pode te dar uma luz quando eu tenho dúvida. Fazer em todo mundo, eu não faço, não peço, não vejo sentido. Mas talvez o indivíduo que esteja com LDL de 128, com HDL no limite de 40, e que já tem uma pressão arterial que está começando a chegar no 140/90, e você está em dúvida, e agora, o que eu faço com o LDL? Eu vou baixar de 100? Eu não tenho motivo ainda para fazer isso. Talvez nessa situação, um novo marcador possa ser útil. Um deles é dosar no sangue a proteína C reativa. O outro é utilizar um método de imagem simples, que é só o score de cálcio, não é a angiotomografia de coronária, porque no score de cálcio eu uso muito pouca radiação e não preciso fazer contraste. Então, eu não estou agredindo de uma forma importante o indivíduo e eu possa ter a diferença para mim decidir. Eu posso errar? A gente erra muito. A gente acha que acerta? A gente erra em 20% das vezes frequentemente. Você opta por tratar quando não deveria e deixa de tratar quando devia. Então, na verdade, a medicina é uma probabilidade. A gente tem que saber matemática. E a gente tem que ter o feeling nosso para decidir quando iniciar uma terapêutica, como foi o caso do estudo Júpiter. Você comentou em termos de tomografia cardíaca e foi dito score de cálcio. E a angiotomografia? Então, vocês sabem que, para aqueles que se lembrarem, houve um tempo em que o Einstein tinha trazido para cá o Electron Beam Tomography, ou seja, era um aparelho que só servia para fazer score de cálcio. Ou seja, comercialmente, ele só dava para fazer raio-x e score de cálcio. Eles devolveram esse aparelho e ninguém comprou mais. Mas nos Estados Unidos isso tem em caminhões e custa barato o exame. Então o score de cálcio é fácil fazer nos Estados Unidos. Aqui todo mundo só comprou o tomógrafo. Por quê? O tomógrafo faz angiotomo, faz tomografia de tórax, de abdômen, de crânio. É o mesmo aparelho. E também pode fazer score de cálcio. Mas são exames diferentes. A angiotomografia, angio significa que você tem que jogar contraste. E no caso da angiotomografia, você punciona uma veia do braço e injeta 120 ml de contraste em menos de 2 segundos na veia do sujeito, para poder fazer o exame tal qual você faz a angiotomo, uma tomografia de tórax ou de abdômen com contraste. É igual, só que você tem um software que é focado no coração e acoplado ao eletrocardiograma. E só faz corte no mesmo momento e em 1 segundo você tem a imagem do coração nesses novos aparelhos. E daí você consegue ver a coronária angiograficamente, a luz e as placas. Essa é a diferença. O score de cálcio marca o cálcio, mas esse é um exame que nós sabemos que ajuda na elevação de risco de um indivíduo que está em risco moderado ou baixo. Ele pode passar para moderado. Eu posso decidir uma terapêutica. Decidir terapêutica não é ter que fazer cateterismo. Frequentemente é eu ter que iniciar uma terapêutica. Porque você não dá estatina por 1 mês. Você vai dar para o resto da vida. Então você tem que decidir baseado em algumas evidências fortes. Porque imagina um indivíduo de 40 anos que vai tomar estatina até os 90. Será que isso vai ser realmente livre de eventos? Nós não temos um segmento de tanto tempo, né? Então você tem que decidir isso. Você tem que decidir se você vai dar aspirina. E a aspirina tem uma chance de 1 para 254 de hemorragia grave e morte. A gente esquece disso. É menos seguro do que dar estatina. E nós temos que decidir isso. Então, para decidir, não pode ser, o LDL está maior que 100, eu vou dar remédio. Não. Você pode causar um problema no indivíduo que não precisava tomar a medicação. Agora, a angiotomografia é útil em algumas circunstâncias, sim. Por exemplo, nós sabemos que mulheres têm uma doença diferente do homem frequentemente, e que é a doença da microcirculação. Não há obstrução e sequer aterosclerose que a gente consiga detectar. Às vezes, uma angiotomografia me decide, de uma forma mais clara, que aquela pessoa não tem uma obstrução coronária. Então, a angiotomografia tem
além do score de cálcio que é feito, a possibilidade de ver a luz do vaso, não igual à sincronografia, longe disso, mas você consegue ver. Você consegue ver as placas na artéria, na íntima e média da artéria. Então, eu posso ver um indivíduo que não tem obstrução, mas já tem placa. Agora, daí a dizer, vamos ver a de todo mundo, não. Você vai acabar tendo 2% de complicações por causa do contraste, de trombose venosa de veia periférica, mas pode ter embolia de pulmão, inclusive. Então, você não pode expandir isso para um exame que é de risco. Você vai estar lesando o rim. Ah, é pouco, mas vai estar. São agressões que você vai fazer ao rim com contraste iodado. Então, você deve indicar em situações em que ele vai decidir eventualmente o que você tem que fazer. Porque se você tiver um indivíduo de 60 anos com angina típica e com teste positivo, a angiotomo não vai me servir para nada. O que vai me decidir, eventualmente, é uma sincronografia, se você decidir fazer o exame de imagem. A angiotomografia, para afastar num indivíduo desse, que menos de 5% vai ter coronário normal, não serve. Eu vou precisar do dado anatômico mesmo. Hoje, mesmo com essas angiotomos que se desenvolveram e que são feitas com mais rapidez, com menos incidência, com menos intensidade de radiação, mesmo assim, há momentos que a Cine decide, a angiotomo não decide. Então, eu não vou pedir um exame que não decide. E o score de cálcio é um exame que é feito no tomógrafo, mas se pedido como score de cálcio, é só feito como se fosse um raio-x, embora a imagem seja uma tomografia, e sem injeção de contraste. E pode ajudar muito a você decidir o momento adequado de uma pessoa que, como ele disse, quase normal, com LDL aparentemente normal, com 120, com HDL de 40, com a pressão no limite, e o que eu faço agora? Existe uma questão também muito interessante que a gente ouve às vezes, Lu. Você já falou de estatina, já falou de metas de LDL para esses pacientes. E, obviamente, estatina é a primeira linha de medicação, em termos de prevenção para esses doentes, em termos de controle de colesterol. Em que momentos que a gente poderia associar algo mais como o que, quando e o que associar entre niacina, ômega 3, fibratos, dentro desse contexto, que momento, que medicamentos poderiam ser utilizados? Bom, se a gente pensar em estudos que definem, olha, eu vou fazer uma determinada intervenção, que pode ser medicamentosa, e eu vou mudar a evolução da doença. Isso é muito claro, muito cristalino, quando se usa um fármaco que interfere claramente na aterosclerose, que são as estatinas. As outras tentativas, embora existam estudos antigos com niacina mostrando que a redução do LDL, o aumento do HDL, a redução de triglicéridos, trazem benefício, inclusive em redução de eventos, eles são estudos com menor capacidade comparado com os estudos com as estatinas. Então, a gente acaba fazendo associações quando a gente não atingiu os valores que a gente supõe são adequados, por exemplo, para o HDL, que é muito difícil subir, ele se elevar. E o HDL é um problema. Nós sabemos que o HDL alto protege e que o HDL baixo aparentemente desprotege a pessoa. Mas isso é controverso. Há séries que não mostram isso, há séries que mostram que o HDL baixo é preditor de eventos. Mas o mais importante é que quando ele é alto, ele te protege. Isso é muito claro. Portanto, as estratégias de aumentar o HDL estão sendo buscadas, mas não existem ainda na prática. O que se usa como opção, associar, por exemplo, niacina, é uma possibilidade? É. A niacina, dependendo de como você a utilize, tem uma taxa de efeitos colaterais tão alta que impede que você use doses adequadas. Não adianta dar 500 miligramas. Não adianta dar 1 grama. Você tem que usar pelo menos 2 gramas. Senão não funciona. Então, não é um comprimidinho que vai resolver. Os estudos antigos de niacina eram de 2 a 6 gramas por dia de niacina. Quem aguenta? A niacina existe lá fora há 40 anos. Ela só veio para cá porque nunca se achou que comercialmente ela valeria a pena. Por quê? Tem 30, 40, 50% de pessoas que deixam de tomar por efeitos colaterais.
Então, você pode acrescentar niacina? Pode. Agora, tem algum estudo potente, intenso, que demonstrou que se você associar com estatina, vai ser diferente? Não. A gente se baseia nos estudos antigos de niacina. Ah, bom, é o que eu tenho. Veja, a gente não procuraria doença precocemente se a gente não tivesse o que fazer. Porque é muito complicado. Eu uso o exemplo do gene que determina a maior chance de você ter Alzheimer. Então você pode fazer um exame de polimorfismo genético e falar, olha, eu tenho 29 mais vezes do que o outro de ter Alzheimer. E daí o que eu faço com isso? Nada. Para que fazer o exame? Tem gente que vai falar, não, eu quero saber. Vai sofrer por antecipação, porque não tem o que fazer. E tem o cara que vai falar, eu não quero saber, como eu não quero saber. O que adianta? Eu vou me estressar porque eu tenho chance 29 vezes. Sabe o que é 29 vezes mais? Isso significa 2.900% de vezes a mais. E daí? Então, a gente faz e detecta se eu puder fazer alguma coisa. Porque se eu não puder fazer nada, você vai ficar estressado e o paciente mais ainda. Esse é um detalhe. Por isso que é complicado, às vezes, você indicar um exame, vem um resultado, e daí você não sabe interpretar, e o doente vai achar que está morto. Eu estou com um espessamento na carótida. Eu vou morrer amanhã. E às vezes não é nada disso. Então, os exames são úteis quando eu tenho dúvidas e o exame pode ser decisivo para mim tomar uma atitude. Inclusive, eventualmente, associar um fármaco a outro. A trimetazidina é um bom antianginoso. Nós, como cardiologistas, nós somos muito vinculados a dados muito concretos, porque nós somos hemodinâmicos, né? A gente aprendeu a mexer com pressão arterial, pressão diastólica de ventrículo esquerdo, pressão de artéria pulmonar, variações de pressão, anatomia, e de repente vem um fármaco e fala, não, eu mexo lá dentro da mitocôndria, eu bloqueio uma via e daí eu funciono. O fato é que na prática ele é um excelente antianginoso, praticamente isento de efeitos colaterais, é verdade. E mais, não existe estudo de evento, embora agora vá ter um, que vai estar começando, que mostre que o fato de você proteger o miocárdio, que ele é um protetor, na verdade, da isquemia, vai mudar a evolução dos pacientes. Não existe isso. Mas, com certeza é um bom antianginoso e pode melhorar a disfunção ventricular isquêmica, especialmente em diabéticos que têm disfunção ventricular. Tem pequenos estudos mostrando isso. Então, quando que a gente usa? Certamente, se você tem um paciente com angina do peito, ele é uma opção para quem não tolera nitrato. Ele é uma opção para se associar aos outros se o indivíduo continua com angina. E ele é um bom antianginoso. Só que o efeito dele é metabólico, nada hemodinâmico. Quando que a gente usa? De rotina, nós temos um grupo de angina refratária. Ou seja, o indivíduo que, por vários motivos, continua com angina, no mínimo classe 2, classe 3, raramente até classe 4. E eu não tenho o que fazer mais com ele. Ele está com beta-bloqueador, ele já toma nitrato, toma amlodipina, o que você quiser. Estatina em dose máxima, o LDL está baixo, então não tem mais efeito que você possa fazer e o indivíduo continua com angina. Frequentemente já foi operado, já fez angioplastia e não tem mais o que fazer. Esses indivíduos estão de rotina recebendo trimetazidina. E pelo menos 60% deles melhoram muito a qualidade de vida. E esse é um impacto importante para quem tem angina. Porque muitos coronarianos não têm sintoma. Ou pelo menos não fazem atividade física que chegue a dar sintoma. Mas e os que têm? Eles sofrem. Não pode subir 2 lances de escada, ele não vai subir mais. Tem um indivíduo que tem doença coronária e fala, não sinto nada. Tá, daí você põe na esteira, com 4 minutos ele tem dor no peito. O que significa isso? Ele nem faz mais esse tipo de atividade porque ele sabe que vai dar dor no peito. Então ele fica quieto. Ele se limita, ele interfere na qualidade de vida dele. Então a gente usa assim. A gente sempre ouve, a nossa impressão no final das contas, que o principal, a meta é baixar o LDL. É que vão ter doentes que você vai precisar de estatinas potentes para atingir aquela meta. E vão existir indivíduos que não precisam de estatinas potentes para atingir aquela meta. Então, quando o pessoal fala que tal estatina é melhor que outra,
Eu prefiro dizer que tal é mais potente que outra. E que vão ter indivíduos que atingir aquela meta de LDL, vai ser exclusivamente com estatina potentes, mas que vai existir um grupo de pacientes que vai atingir a meta com a simvastatina, e isso não me quer dizer que outra estatina seria melhor. A simvastatina é boa? É ótima. Se a gente recordar da história, ela foi o primeiro fármaco que demonstrou, e em seguida o HPS, que reduz morte e infarto. Então, não há dúvida que ela é eficaz. É porque abaixa ou reduz o LDL? Sim, porque essa estabilidade da placa tem muito a ver com o LDL circulante. Então, quando a gente diz, não, tem um efeito pleiotrópico, não sei se é. Eu só sei que ela interfere no mecanismo da aterosclerose de forma intensa. E isso tem a ver diretamente com o valor do LDL. Então, se você me pergunta, olha, o indivíduo tem um LDL de 120, ele teve infarto, ele tem aterosclerose, aí ele tem 40 anos, vai continuar a fumar, ele tem diabetes. Bom, eu quero esse LDL em 50. Eu diria que provavelmente você vai ter que optar por uma estatina mais potente para chegar àquele valor. Agora, em termos gerais, o que acontece é o seguinte, depende do que você pode pagar. Porque é muito bonito você falar que é custo efetivo, mas você tem que pagar. A Inglaterra resolveu, há 4 anos, liberar a simvastatina over the counter, ou seja, você compra sem receita, de 20 miligramas. Por quê? Ela chegou à conclusão que indivíduos que a estatina é suficientemente segura para que alguém comece a tomar e possa continuar a comprar sem a prescrição médica, de 20 miligramas. E é claro que vai haver um impacto em termos populacionais se você usar 20 miligramas de simvastatina. Quando você individualiza e fala, não, mas esse indivíduo tem um LDL de 190. Bom, eu tenho que concordar com você que uma estatina muito mais intensa no seu efeito vai ser preferível. Por quê? Porque para cair 50% eu vou precisar de 20 miligramas de rosuvastatina ou vou precisar de uma associação, por exemplo, de simva com ezetimiba. Também. A resposta ela é previsível. Lógico que estamos falando de respostas biológicas. Sim. Mas a resposta, de uma forma, é previsível. Tanto que sua observação, André, foi perfeita. Rosuvastatina, depois a atorvastatina, são mais potentes. Não. Elas são mais eficientes em termos de prevenção? Depende qual delas levou a atingir aquela meta. O que reduz placa é o LDL baixo ou é alguma ação intrínseca de uma droga? Eu vou te dar a minha interpretação, então. Imagina que você tem um volume de placa de 8,2 micromicras ou milímetros cúbicos. Aí você reduziu estatisticamente com significância para 8,0. O que significa isso? Não sei. Sabe, isso é ciência, isso é pesquisa. Transferir isso para a prática não me interessa. O que interessa é dizer, se eu usar essa estatina e eu tiver redução drástica, claro. Então, é mais importante eu saber do estudo Júpiter do que saber, e eu sei que a rosuvastatina reduz placa. É a única que reduz. Não é verdade. É a única que mostrou que reduz. É diferente. Mas a atorvastatina... Claro, porque como a gente sabe, depende do valor do LDL. Depende do tempo que você estudar. Talvez 1 ano seja pouco. Ou mesmo 2. Uma doença que demora 50 para aparecer, eu quero mudar em 1, não muda. Então, veja, não vejo isso como diferencial. O diferencial é, se eu reduzir, se daqui a pouco eu chegar à conclusão clara que eu vou ter que ter todo mundo com LDL abaixo de 70, daí nós vamos ter que pensar seriamente se quem tem 80 vai ter benefício de reduzir para 50 ou vai ter um malefício de aparecer o diabetes, por exemplo. Quando você tem um indivíduo de alto risco ou de moderado risco, eu sei que baixar esse risco de evento cardiovascular sobrepuja o risco de aparecer diabetes. Porque tem uma meta-análise mais recente, com todas as estatinas, mostrando que existe essa tendência assim. Por quê? Ainda não temos uma resposta, mas existe. Só que, em indivíduo que você escolhe para tomar, por isso que eu digo, você tem que escolher quem vai tomar direito, para o resto da vida, se o risco dele desenvolver diabetes na vida dele, ainda vai ser pequeno perante o benefício que ele vai ter. Por isso que prevenção primária não é tão simples assim. Vamos dar para todo mundo. Vamos pôr na caixa d'água. A gente já falou isso. Vamos pôr simvastatina na caixa d'água. Aspirina e vastatina na caixa d'água. Então nós vamos ter um monte de gente que vai sangrar do estômago, vai haver uma incidência um pouco maior de diabetes, vai haver gente que vai ter miopatia, claro que vai.
E qual é o custo-benefício? Às vezes é essa a dificuldade. Só que diante da pessoa, você tem que decidir com ela. Você pode errar dando ou errar não dando. A gente usa os métodos para evitar o erro, mais do que o acerto. Gente, na verdade nem um comprimido a mais, nem um comprimido a menos que o paciente precisa.